resumão antagonista. Ainda no domingo passado, 2 de setembro, um incêndio destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro e escancarou o desprezo do Estado brasileiro pela cultura e pela ciência. Criado por Dom João VI em 1818, o museu havia completado 200 anos em junho e seu acervo cultural e científico, que fazia dele o maior de história natural e antropológico da América Latina, era formado por cerca de 20 milhões de itens e uma biblioteca com mais de 530 mil obras. O Corpo de Bombeiros afirmou que o Museu Nacional funcionava sem o certificado de aprovação, que não havia água em seus hidrantes e que estar em conformidade com as medidas de segurança contra incêndio e pânico é responsabilidade dos administradores dos imóveis. O Museu Nacional pertence ao UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujo reitor é o professor titular da Faculdade de Educação, Roberto Lerner, filiado ao PSOL. Não causa surpresa que o socialista tenha culpado o Corpo de Bombeiros, dizendo que lhe faltou logística e capacidade de infraestrutura. Para Roberto, que já participou de atos contra o impeachment de Dilma Rousseff, quem impulsa cultura e ciência é o MST. Eu apoio o MST e apoio com muita convicção. É um movimento que resgata lutas do campo, aponta para um projeto generoso de nação e, sobretudo, um projeto que está pulsando cultura, arte, ciência e tecnologia. As contribuições do Movimento Sem Terra para a educação brasileira são inestimáveis. Como mostrou o antagonista, pelo menos 5 outros membros da reitoria da UFRJ são filiados a partidos socialistas e comunistas. O aparelhamento político e ideológico do sistema público de ensino é um dos germes da tragédia cultural brasileira. Falando nisso, o PT desrespeitou a decisão do TSE de rejeitar a participação de Lula em atos de campanha e manteve o corrupto e lavador de dinheiro na propaganda de TV e rádio iniciada no último fim de semana. Os petistas se fizeram de sonsos o quanto puderam, mas a Justiça Eleitoral impôs 5 derrotas ao partido, suspendendo a divulgação das inserções e fixando multas de R$500 mil em caso de descumprimento. No STF, até Edson Fachin, que havia feito o papelão de ser voto vencido no TSE a favor da candidatura de Lula, rejeitou o pedido da defesa do presidiário para afastar o impedimento, determinado com base na lei da ficha limpa. O ministro decidiu monocraticamente, alegando que o pronunciamento do Comitê da ONU, que só ele havia levado a sério na Justiça Eleitoral, não tem alcance sobre a decisão do TRF4, que condenou Lula em segunda instância. Celso de Mello ainda negou um último recurso do presidiário que reluta em passar o bastão eleitoral a seu vice Fernando Haddad, preocupando o PT com o timing para a transferência de votos. Até Manuela Dávila, suplente de vice de presidiário, estaria irritada com a demora, segundo a revista eletrônica Cruzoé. Ela não vê a hora de entrar na chapa de Haddad, agora denunciado pelo Ministério Público de São Paulo pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A acusação se baseia na delação de Ricardo Pessoa, da UTC, que saldou uma dívida de R$2,6 milhões da campanha do petista. O PT ainda entrou no STF com representação criminal contra Jair Bolsonaro por ter dito "vamos fuzilar a petralhada" durante um comício no Acre, segurando um tripé de câmera como se fosse um fuzil. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Em manifestação ao Supremo, Raquel Dodge pediu que Jair Bolsonaro, se quisesse, explicasse sua fala, que ele alegou ter sido apenas figura de linguagem. Ou seja, nada muito diferente da força de expressão alegada por Lula quando questionado por Sérgio Moro sobre ter dito que mandaria prender agentes públicos. E o senhor pretende mandar prender os agentes públicos? Como é que eu vou saber? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Foi o que o senhor afirmou lá. Isso é uma força de expressão. Se você for candidato, você vai ter muita força de expressão nos palanques. Para prender o Lula, vou lhe dizer, para prender o Lula, vai ter que prender muita gente, mas mais do que isso, vai ter que matar a gente. Aí vai ter que matar. Porque eles têm que apanhar na rua e nas urnas. Quem sabe faz a hora e faz a luta. A gente sabe disso. E a minha Bíblia está escrito que sem derramamento de sangue não haverá redenção. Mas o duplo padrão petista não é matéria para Raquel Dodge. A Procuradora-Geral da República simplesmente não identificou injúria na declaração de Bolsonaro. Para ela, o presidenciável do PSL não se referiu a pessoa específica e personificar petralhada configura elastecimento da responsabilidade penal por analogia ou por extensão, o que é absolutamente incompatível com o direito penal. O caso ainda será analisado por Ricardo Lewandowski. Já Geraldo Alckmin negou que sua campanha estivesse atacando Bolsonaro ao mostrar embates do deputado com mulheres.
Não há nenhum ataque, é ele que fala. Se o que ele fala é ataque, o problema é dele, disse o tucano. Bolsonaro, de fato, falou para Maria do Rosário as frases destemperadas que ele próprio aparece falando no vídeo, mas a edição tucana omite, para o julgamento do eleitor, que a deputada petista chamou Bolsonaro de estuprador antes de ser chamada de vagabunda. Grava aí que eu sou estuprador. Eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. O que é isso, gente? Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Tá, vagabunda? Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? A discussão era sobre a redução da maioridade penal e Maria do Rosário defendia a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente para o caso de Champinha, o que significa um limite de 3 anos de apreensão para um criminoso que, aos 16, assaltou e sequestrou o casal de namorados Felipe Café, de 19, e Lianda Friedenbach, de 16, depois estuprada por Champinha individual e coletivamente, com mais 2 comparsas. Outro comparsa, Pernambuco, matou Felipe com um tiro na nuca ouvido por Liana e Champinha tentou sem sucesso degolar a jovem. Depois preferiu desferir facadas nas costas e no tórax dela até matá-la golpeando sua cabeça com o lado cego da faca. Bolsonaro defendia a prisão desse estuprador e assassino de mulher. A pergunta de Alckmin, claro, não foi sobre Liana, mas sobre a reação de Bolsonaro a Maria do Rosário, como se o tratamento, ainda que repudiável, tivesse surgido do nada e a deputada petista representasse as mulheres do Brasil. É um ataque, claro, e Bolsonaro reagiu ao seu estilo no Twitter. Você gostaria que sua filha ficasse sem merenda? Em 2011, Paulo César Ribeiro, cunhado de Alckmin, foi denunciado pelo MP por envolvimento num esquema de fraude na merenda escolar em Pindamonhangaba, cidade natal do ex-governador. No início do ano, Fernando Capês, ligado a Alckmin, também foi denunciado por envolvimento na máfia da merenda, mas a ação foi trancada por decisão da 2ª turma do STF. Alckmin alegou que Bolsonaro é mal informado porque a questão da merenda foi o Estado que apurou junto com o MP e não havia envolvimento de ninguém do governo. O que havia eram estelionatários nas cooperativas prejudicando os cooperados. Ciro Gomes também partiu para cima de Bolsonaro e mais, de seus eleitores e filhos. Lembre-se que quem está puxando o Bolsonaro são os ricos, os brancos e os machos, ou os homens, né? Que é basicamente esse lado mais truculento da sociedade, esse lado mais egoísta. Mas daí até ele ganhar a eleição, eu acho que o povo brasileiro não cometerá esse suicídio coletivo. Bolsonaro assim, assumiu um personagem de teatro e ele sabe que 1 de cada 5 brasileiros, mais ou menos, é homofóbico, é misógino, é contra a cota para negro, tem horror a pobre, tem horror a mulato, tem horror a mulher. Agora, você acha que eu sou o Bolsonaro para tratar minhas diferenças políticas e ideológicas com grosseria? Não. Eu fui colega dele 4 anos. Eu fui colega dele 4 anos na Câmara. Todo dia a gente se encontrava, apertava a mão. E aí, cara, tá tudo bem, família boa, tá, os filhos estão bem. Que filhos esquisitos que ele tem a propósito, né? Tudo bombadinho. É muito estranho aquele negócio. Ali tem, viu? Já Michel Temer, que não é candidato, reagiu a discursos eleitorais virando youtuber. O presidente criticou Alckmin e Fernando Haddad pelo que dizem de seu governo. Geraldo Alckmin, candidato a presidente da República, me dirijo a você. A você pelas falsidades que você tem colocado no seu programa eleitoral e eu não posso silenciar em homenagem ao povo brasileiro. Você diz que a educação foi um desastre. Pois você sabe quem foi o meu ministro da Educação? É o Mendonça Filho, que é do DEM, um partido que apoia a sua candidatura. E eu me lembro, Geraldo, quando você é candidato a governador, candidato a presidente, nas vezes que eu te apoiei precisamente para esses cargos, eu acho que você era diferente. Não atenda o que dizem os seus marqueteiros. Haddad, eu quero falar com você. Você que pode ser candidato a vice-presidente ou candidato a presidente da República, não sei bem como serão as coisas. Eu quero que você leia a Constituição, Haddad, coisa que você fará com toda tranquilidade. Primeiro, para verificar que na Constituição está escrito que quando um presidente é impedido, o vice-presidente constitucionalmente
Assume. É que hoje, Haddad, ninguém quer cumprir Constituição, ninguém quer cumprir lei. As pessoas querem fazer aquilo que você está fazendo, ou seja, inventar as coisas da sua própria cabeça. Uma pesquisa Ibope divulgada nesta semana mostrou Bolsonaro 10 pontos à frente de Marina Silva e Ciro no primeiro turno e cerca de 10 pontos atrás dos dois e de Geraldo Alckmin nas projeções de segundo, quando só empataria tecnicamente com Fernando Haddad. Mas um episódio lamentável, que vai ficar marcado para sempre na história do Brasil, tornou os rumos do país ainda mais imprevisíveis. A gente sabe que foi uma manifestação que ele estava participando, como ele tem feito em todos os lugares onde ele vai, é recebido por um grande número de pessoas, e alguém infiltrado naquela multidão foi lá e o feriu com uma certa gravidade. Né? Era uma arma branca, uma arma de porte grande, né? E que atingiu a região aí do intestino. Vamos deixar que a polícia investigue o caso. O elemento que realizou o atentado está preso, né? Vai ser submetido ao interrogatório, a investigação que tem que ser feita. Quem te mandou fazer isso? Ninguém. Não foi isso que você falou antes. Quem te mandou fazer isso? Eu não disse que ninguém mandou. Quem mandou foi o Deus aqui em cima. O nome dele é Adélio Bispo de Oliveira, né? É um sujeito aí que não tem nem o primário completo. Foi filiado ao PSOL, isso é importante. No Facebook dele, ele se mostra claramente como um sujeito de esquerda. Eu acho que o maluco tem em tudo que é lado, né? É óbvio que uma pessoa, né, que sem mais nem menos resolve fazer um atentado, esse é um atentado, é um crime político, né? Não tem a mínima dúvida, esse é um crime político, né? Eu acho que essa pessoa não está no seu equilíbrio. Então não quero tirar mais ilações com dados que eu desconheço. A facada, ela perfurou uma veia de grosso calibre chamada mesentérica. E do lado dela tem também uma chamada veia cava, que é uma veia muito grossa. Eles falam que mais ou menos por 1 milímetro é que ela não pegou essa veia cava. Se pega a veia cava, a hemorragia seria tão brutal que não daria tempo de levar ele para o hospital e ele teria morrido. Foi vítima então de um traumatismo abdominal por arma branca, um trauma penetrante no abdômen. Ele deu entrada no hospital com sinais de choque. Ele foi submetido a uma cirurgia em caráter de urgência, onde a gente identificou uma volumosa hemorragia interna. Ele teve uma lesão de uma veia do abdômen. Essa hemorragia foi controlada com essa ligadura da veia e a hemorragia foi estancada. Além disso, ele apresentou outras lesões em órgãos intraabdominais. Ele teve 3 perfurações no intestino delgado, que foram tratadas com sutura primária. Nós demos pontos e fechamos essas perfurações intestinais. E ele apresentou uma lesão grave no intestino grosso, numa região chamada cólon transverso. Uma lesão transfixante grande, extensa, e havia uma contaminação de fezes no interior da cavidade abdominal. Então nós optamos nessa lesão por não tratar com pontos, com rafia, como as demais do intestino delgado. Nós optamos por fazer uma ressecção desse segmento que estava lesado e confeccionamos uma colostomia no paciente. Então, colostomia, quando a gente coloca o intestino na parede abdominal, com uma bolsinha, onde temporariamente vão ser excretados ali os gases e as fezes. Nós optamos por fazer essa conduta dada a gravidade do paciente e as lesões graves que ameaçavam eminentemente a vida, colocavam em risco a vida, elas foram identificadas e tratadas durante a cirurgia. O paciente agora está na unidade de terapia intensiva. É um quadro naturalmente grave pela magnitude do traumatismo, mas ele está estável no momento. Então, meu Deus, nós estamos aqui, agradecidos porque o Senhor poupou a vida dele, agradecidos porque vamos vê-lo de pé, muito rapidamente. O país vai se assustar, os médicos vão se assustar com a intervenção do Senhor. Nós cremos, o Senhor é dono da vida e da morte. O Senhor está acima do remédio, do médico, o Senhor está acima da enfermidade. E declaramos essa vitória em nome de Jesus. Amém.
Quero agradecer a Deus por esse momento. Somos mortais. Agradecer também médicos, enfermeiros que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia apenas uma pancada na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa, abençoada por Deus, detectou e evitou que uma hora acontecesse. Adianta a todos que eu me preparava para um momento como esse, porque você corre riscos. Mas de vez em quando a gente duvida, né? Sabe, o ser humano é tão mal assim. Nunca fiz mal a ninguém. E o que acontece na minha vida, desde quando eu nasci, numa chuva de pedra. E a família, com todo respeito aos profissionais, é importantíssima. Porque nesse momento é o que a gente pensa em primeiro lugar. Obrigado, Brasil, tamo juntos. Muito obrigado, um abraço a todos. Nesse momento ele está no avião, está voando para São Paulo, tá? Está sendo transferido para o Albert Einstein. Essa parte agora da recuperação é tão importante quanto a cirurgia, tem risco de infecção, tá aí com certeza toda essa força que a gente está recebendo do Brasil inteiro, por onde eu passo, dentro do avião, motorista aí do táxi, do Uber, aqui na porta do hospital, faixas, todo mundo acreditando, né, que dessa vez a gente vai conseguir virar essa página triste do Brasil com o Bolsonaro, e a dor que ele fala que sentiu no momento lá, como se tivesse tomado um soco forte na boca do estômago, a gente também sentiu. Eu vi o vídeo depois, quando estava a caminho já de Juiz de Fora, como filho, balança muito, o nível de maldade de uma pessoa que está ali no braço dos povos, nos braços do povo, sendo carregado com todo carinho, representando a esperança para tanta gente, um cara por maldade, por desconhecer, na verdade, o Bolsonaro. E eu quero fazer uma crítica à grande mídia aí. Parem de insistir com esses rótulos com ele. Fica insistindo com essa mentira que ele é homofóbico, que ele é racista, que ele não gosta de mulher. Toma vergonha na cara. Ele não é nada disso. Vocês podem estar influenciando pessoas a praticar esse tipo de ato contra ele.